E, logicamente, que uma parte da população sai às ruas. Isso significa o quê? Que se você tem um governo, vamos supor, você tem um governo de esquerda, esse governo ele não deve se defender dessa manifestação porque participa, em parte, uma população pobre. Vamos supor aqui que no movimento do golpe, nos atos que foram realizados contra o governo do PT, participasse efetivamente uma parte da população pobre. Não havia isso. Mas vamos supor que participasse. Essa manifestação teria maior legitimidade do que teve? Não. Simplesmente significa que, por determinadas circunstâncias, essa parte da população saiu às ruas, está insatisfeita, está com problemas sociais, foi estimulada, está revoltada, sei lá. 1 milhão de problemas, né? O que é difícil, né? Esse aqui é complicado, é atribuir ao governo cubano a situação. Esse aqui é difícil, né? Todo mundo sabe que em todos os lugares a população pobre está sofrendo horrores. No Brasil, por exemplo, é uma situação lamentável. A quantidade de pessoas que estão morando na rua é gigantesca e até agora não houve esse levante popular, né? Poderia haver. E, no caso, o que iria ser decisivo no levante popular é justamente qual é o sentido e qual é a direção do levante popular. Ficou absolutamente claro que em Cuba, tá, empresas e organizações norte-americanas, tá, fizeram um ataque concentrado na internet para gerar essa mobilização. Isso aí ficou completamente constatado. Entre as organizações que trabalharam para gerar essa mobilização, né, nós vamos encontrar aí a rede de internet da Marinha norte-americana, que disparou aí um conjunto muito grande de mensagens na rede cubana, atacando o governo cubano e chamando o levante. Nessas condições, o governo de Cuba tem o direito de se defender. Ah, mas aí prendeu um ativista de esquerda. Bom, o que a gente pode fazer? Né? O governo tem o direito de prender as pessoas e conter o levante, sem dúvida nenhuma. Seria absurdo a gente pretender que isso aí não é uma realidade. Ou será que o governo cubano, diante de qualquer manifestação popular, tem que entregar o poder para os norte-americanos? Alguns falam que é preciso restabelecer a liberdade em Cuba. Não sei direito o que significa isso, né? Mas é um problema muito complexo. Precisaria ver exatamente que tipo de liberdade que teria que ser restabelecida em Cuba. Pode haver, e efetivamente deve haver, reivindicações democráticas que poderiam ser levantadas com legitimidade em Cuba. Mas na atual situação, né, nada disso tem o menor sentido. Quer dizer, a posição desses setores de esquerda em relação a Cuba é uma posição ferozmente imperialista. Ferozmente imperialista. É uma coisa inacreditável. De um modo geral, né, a posição marxista sobre esse problema é que nos conflitos entre os países, as nações atrasadas e o imperialismo que domina o mundo, que é uma monstruosidade social e política, né? Quando a gente fala monstruosidade social e política, nós não estamos exagerando, né? O imperialismo é uma força destruidora, exploradora, terrivelmente poderosa, né? E que já provocou no mundo o banho de sangue do imperialismo é inacreditável. A história do imperialismo é um banho de sangue, é reduzir populações inteiras à miséria, matar gente de fome e tudo, né? As pessoas esquecem isso daí porque elas ficam lendo a imprensa capitalista apresenta o imperialismo não com a sua verdadeira face, mas como se fosse assim um regime humanitário, democrático, etc. e tal. O que é uma coisa totalmente absurda, né? Nem dizer que os stalinistas contribuíram muito para essa versão, né?
vocês podem ver que os stalinistas eles apresentam assim, a unidade entre os democratas, né, os Estados Unidos e a Inglaterra e a União Soviética derrotou o fascismo. Tudo bem, suponhamos que tenha sido assim, não foi bem assim, mas suponhamos. Mas o que aconteceu depois? Porque dessa unidade saiu fortalecido o imperialismo. Né? O que veio depois do Hitler? Democracia, riqueza para os povos, liberdade? Não. Né? Qualquer brasileiro, qualquer latino-americano sabe o que veio depois. Veio uma quantidade gigantesca de golpes de Estado, de golpes militares, ao melhor estilo fascista, que arrasaram todos os países que tentaram se insurgir contra o imperialismo. É isso que veio depois. Vieram as violentíssimas guerras contra os povos que tentaram se libertar. Né? Vamos citar só duas de milhares. A Guerra da Argélia, 1 milhão de mortos. A Guerra do Vietnã, 1 milhão de mortos. O bombardeio sistemático de um país que nem tinha bateria antiaérea pelo país mais poderoso do mundo. Mataram 1 milhão de pessoas, uma boa parte desse 1 milhão de pessoas da população civil. Quer dizer, a democracia, os democratas, eles não são tão democratas assim. Né? Se o regime cubano for derrubado, o que vai acontecer em Cuba? O país vai ser tomado por aquela escória criminosa que está em Miami. Né? É isso que vai acontecer. É por isso que essa esquerda está lutando, estão lutando por essa perspectiva, porque não vai acontecer com uma mobilização de pessoas, de uma parte da população, né, desesperada e com uma situação excepcional, não vai acontecer de se estabelecer um regime mais revolucionário do que o regime cubano. Então, tudo isso precisaria ser discutido, né?